paz do Senhor, meu irmão. Que Deus cada dia mais venha nos abençoar. Estou aqui, irmãos, para falar mais da nossa revista dos adolescentes, que fala sobre a obediência e a adoração no Senhor. Que cada dia mais o Senhor venha nos dar, Pai, nesse dia de turbulência, obediência, continuarmos em oração. Vamos para iniciar essa aula 3, hoje dia 19 de 4 de 2020. Vamos fazer como de costumes nas aulas presencial. Hoje nós estamos fazendo uma live pela honra e glória do Senhor. Não é a mesma coisa, mas hoje é o que temos por hoje, para levar a palavra aos irmãos, para que não venha estar esmorecendo no Senhor. E cada dia mais nos comunicarmos através de WhatsApp, ligações, que vamos estar cada dia mais conectados, falando coisas que nos edificam, falar do amor de Deus, falar de como Deus é maravilhoso na nossa vida e compartilhar nossos momentos de alegria, nossos momentos de tristeza, porque assim é a palavra de Deus que nós temos que comunicar com os santos nas nossas aflições, não só nas nossas aflições, mas também na nossa alegria. Vamos orar para que o Senhor venha nos dar entendimento e levar um estudo não só no conhecimento, mas através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, eu te peço, Pai, nos dê sabedoria para levar, Senhor, esse estudo. E também, Senhor, somos alunos, Senhor, para também cada dia mais aprender mais de Ti. Senhor, que cada palavra, Senhor, que venha sair daqui, não venha sair com sabedoria de homem, mas sim guiado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, conduz, Senhor, aonde, Pai, esse vídeo chegar, Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha tocar, Pai, no coração de cada um, tirando tristeza, tirando a agonia, Senhor, nesses tempos difíceis. Que o Senhor, Pai, alcance, Pai, cada alma, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu já falei antes, vamos ler essa revista que fala de obediência e adoração. É um assunto muito glorioso no tempo que estamos passando agora, Que fala que temos que ser obedientes às nossas autoridades, porque não vem nenhuma autoridade que não está debaixo da ordenança do Senhor. Infelizmente, muitos fazem errôneo o seu poder, Muitos usam de autoridade para seus bens materiais, seus benefícios próprios. Em destaque aqui fala em Mateus capítulo 15, versículo do 8 ao 9. Vamos ler? Vou ler aqui na palavra de Deus, usando a Bíblia, não a revista, Porque na revista tem uma linguagem mais nova, E eu que sou um conservador, é bom sempre estar acompanhando com a palavra de Deus. Amém? Vamos ler do 7 até o 9, até o 10. Do 6 até o 10. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. O 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Então, irmãos, essa introdução, esse destaque aqui é muito lindo, E hoje, não julgando, porque eu não sou nenhum juiz, mas a palavra de Deus fala que nós temos que pregar a palavra de Deus como ela é. Se temos um conhecimento a mais, glória a Deus por isso. Não somos melhor do que aquele que não tem o conhecimento, porque a palavra de Deus ela é entendida e inspirada pelo Espírito Santo. Então, cada dia mais vamos ser
guiado, instruído pela palavra de Deus. Então, nesse destaque aqui, irmãos, a gente vê que não é uma aparência bonita, não estou dizendo que não pode estar bem vestido, estou falando do caráter, né? Temos que ter caráter diante de Deus, assim como no texto que a gente pode também acompanhar. Eu vou dar uma referência em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, que é a palavra de Deus que fala a Samuel, né, que o Senhor já tinha rejeitado a Saul, porque Saul não andava de acordo com a vontade de Deus, né? Saul não andava como o Senhor queria, assim como ele recebeu o reinado para reinar em Israel, ele foi instruído pelo homem de Deus, né? Samuel. Ele tinha seus conhecimentos, então ele não praticou. E o Senhor, automaticamente, assim também na nossa vida, se nós não andamos de acordo com os preceitos bíblicos, o Senhor também ele nos rejeita, ele nos abandona, né? Não por causa de coisas fúteis, né? Mas pela obediência da palavra de Deus. O Senhor disse que, fala em Salmo, né? Em primeiro capítulo, versículo 1, fala que a gente cada dia mais temos que meditar de dia e de noite na palavra de Deus, para que nós venhamos cada dia mais saber como se comportar diante do Senhor, saber andar diante da sua presença em sinceridade e em espírito. Aqui mostraremos aos alunos que a obediência é uma escolha, que mais do que falar, deve ser vivida. Aquele que ama a Deus obedece aos seus mandamentos, mesmo sem entender, pois confia na sua vontade e no seu cuidado. Então aqui fala de totalmente dependência de Deus, né? Temos que ser dependente de Deus, temos que estar cada dia mais disposto não só em falar com o Senhor, mas também pararmos para ouvir o que Ele quer de nós, né? Aqui também fala em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, vou ler aqui para os irmãos, que aqui fala, essas cartas é muito boa para a gente meditar na palavra de Deus, como toda a Bíblia, né? A Bíblia é maravilhosa. Cada dia mais nós temos, cada dia mais sendo revelações da palavra de Deus, né? Cada dia mais o Senhor nos dá um novo entendimento. Vou ler o 14 ao 16. Do capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, versículo do 14 ao 16. Mas também se padeceste por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em nosso coração, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O 16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Irmãos, essa palavra é muito maravilhosa. Aqui fala cada dia mais de estarmos preparados. Essa parte que eu li antes da revista, aqui fala assim que nós temos que obedecer, mesmo que não entendemos, que obedecer a palavra de Deus. Ô Senhor, mas por quê? Por que isso aconteceu comigo? Não, temos que obedecer, agradecer ao Senhor nas bonanças, nas dificuldades. Mas em 1 João capítulo 3 e versículo 15, o 14 ao 16, fala
que nós temos que ter um bom procedimento, né? Um bom testemunho, que aqueles que levantam contra nós, ele cai nas suas próprias contradições, porque através do nosso testemunho fiel e verdadeiro, aparente diante do Senhor, diante dos homens, eles vão ser confundidos, vão ser envergonhados, porque sempre Deus vai levantar alguém, irmãos, para nos defender, dizer não, o irmão não, eu conheço o irmão, ele tem um bom testemunho, ele fala do amor de Deus, ele tem temor de Deus, tem amor, ele chama nossas atenções no momento que necessita. Não, pois o irmão não poderia fazer esse tal coisa, porque eu o conheço, eu vejo o seu dia a dia. Então, irmãos, aqui fala o que de obediência. Andar é obediente ao Senhor, não como aparente para os homens, não, mas sempre diante de Deus, assim como o Senhor fala em Lucas, capítulo 2, versículo 50 em diante, que o Senhor Jesus crescia em graça, em estatura diante de Deus e perante os homens. Então temos que também ter um bom testemunho ali fora, irmãos. Não querer dizer que Deus conhece no coração, lógico que Ele conhece, mas também nós temos que ter esse corpo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não é só com palavras que a gente temos que demonstrar que somos fiéis ao Senhor, mas principalmente nos dias de hoje, irmãos, temos que ter atitude de crente que vai morar no céu, de crente que tem um bom testemunho. E cada dia mais eu peço, Senhor, cada dia mais sonda o meu coração, sonda minhas palavras, sonda o que eu ouço, o que eu vejo, porque, irmãos, se nós não pedirmos a misericórdia de Deus, cada dia mais nós vamos cair no nosso egoísmo, nas nossas práticas que não agrada a Deus, porque nós somos tendentes à falha. Se nós não buscarmos que o Espírito Santo de Deus venha cada dia mais falar o nosso coração, cada dia mais nós vamos se afastar do Senhor, porque a Bíblia fala que enquanto estivermos nesse corpo aqui, nós somos sujeitos a pecar. Mas a palavra de Deus também fala que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, e eu e você estivermos vivos, nós vamos ser transformados num corpo glorioso, que ali não vai haver pecado, ali não vai haver tristeza, ali não vai haver dor. E isso é a alegria do crente, né? Saber que nós vamos para um lugar celestial, vamos para junto do Pai, e lá vamos estar eternamente gloriando e exaltando o seu santo nome. E eu quero ver você lá, irmãos. Em nome de Jesus, vamos cada dia mais nos santificar, ser obediente à palavra de Deus, porque aquele que é obediente à palavra de Deus, as demais coisas se tornam mais fáceis. O Senhor diz na sua palavra: buscai ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aqui não fala só em coisas materiais, mas também fala em caráter, fala em virtude, fala do amor ao próximo e fala de muitas coisas. Cada versículo é maravilhoso. E aqui Deus deve ser adorado em todo o tempo. Por isso não devemos restringir a nossa adoração somente aos momentos de culto na igreja, e muito menos viver um personagem que aparenta ser adorador, mas não é. Você sabia que o seu lugar e o seu lar e a sua família é um local especial para Deus ser adorado? Veremos com isso, é possível ainda apresentarmos uma responsabilidade bastante valiosa em relação à adoração a Deus e à obediência. Porque se formos obedientes, estamos agradando ao Senhor Jesus. Ele diz que aquele que me ama faz a vontade do meu Pai. A vontade de Deus é que sermos obedientes a seu mandamento, a seus estatutos, que buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
E o primeiro mandamento, né, fala: amai ao Senhor com todas as tuas forças, todos o teu entendimento. Então, cada dia mais, se nós não tivermos obediência ao Senhor, se nós não tivermos obediência aos nossos pais, aos nossos cônjuges, nós não sermos assim passivos aos nossos filhos, como vamos amar a Deus? Ele fala que nós dizemos que o amamos, mas aborrecemos o nosso próximo, né? E chama nós de hipócrita, né? Chama nós de viver de aparência. É que o que os olhos não vê, vê Deus, Deus vê. O ser humano muitas vezes se deixa iludir pelo que pode ver, ouvir ou tocar, mas Deus é aquele que sonda o coração e o conhece o pensamento. Aqui fala, esse versículo se encontra em Salmos, né? Capítulo 139, versículo 2, que fala que nós temos cada dia mais não viver por aparência, né? Não viver para agradar o próximo, mas vivermos a nossa sinceridade, agradando a Deus em todo momento, né? Que o Senhor cada dia mais Ele se alegra, Ele se regozija, né? Naquele que o teme. O temor aqui fala de amor, não temor da consequência, né? Em Salmo aqui fala: tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. E o versículo 3: cerca o meu andar e conhece todos os meus caminhos. Aqui o Senhor nos conhece desde o ventre, antes que sermos gerados, né? O Senhor nos conhece porque foi Ele que permitiu que viemos ao mundo para um propósito: adorar o Senhor, obedecer ao Senhor. Aqui fala: ainda que a boca fala palavras bonitas e o discurso seja parecido ou que se encontra na Bíblia, Deus realmente sabe o que se passa em nosso coração. Aqui fala de um exemplo, né, que se encontra em Atos capítulo 5, versículo em diante, fala de Ananias e Safira, né, que aparentemente aos homens parecia ser um casal sincero, um casal obediente ao Senhor, mas eles não sabiam, não tinham entendimento, mas como eu falei, em dado momento, esquece que o Senhor sonda todas as coisas, que o Senhor conhece todas as coisas, né? Antes que pensamos ou falamos, o Senhor sabe tudo que vai acontecer ou que íamos fazer. Vemos a história de Ananias e Safira, um casal que, sendo dono de uma propriedade, resolveu vendê-la e depois ofertar parte do valor recebido aos apóstolos. Você pode perguntar: que mal há nisso? Aos olhos humanos, nenhum, mas Deus sabia que o desejo que dominava aos seus corações era a vaidade, porque queriam receber reconhecimento por parte dos apóstolos e da igreja. Irmãos, como eu falei, se nós não tivermos diante do Espírito Santo pedindo misericórdia, pedindo que Ele nos guie, nós também somos falhados, nós somos falhos. E a Bíblia fala que o Senhor Ele rejeita o soberbo. O Senhor rejeita aqueles que têm um coração obstinado para o mal. Por isso, irmãos, que nós temos que cada dia mais, não é fácil, mas por isso que nós temos cada dia mais meditar na palavra de Deus, porque é espiritual e tudo que é espiritual é mais difícil, porque a carne ela deseja as coisas que há no mundo,
A carne deseja descanso, a carne deseja festa, mas assim como o Senhor fala em João, capítulo, se eu não me engano, 3, que fala 3 ou 11, e fala de Nicodemos, ali fala que nós temos que nascer de novo. Esse nascer não só é aparentemente, mas é no nosso falar, é no nosso agir. Em todo momento a gente temos que representar o Senhor Jesus na nossa vida. É o capítulo 11, que fala de Nicodemos, né? Quando o Senhor expressa a ele um homem estudador, um homem conhecedor, era mestre, mas tinha esquecido da graça, como todos os judeus naquele tempo, né, de Jesus. Infelizmente não aceitaram a sua doutrina, que tem que ser a graça. E será que hoje nós aceitamos a palavra de Deus? Aceitamos ser obediente ao Senhor? Ou só usamos essa obediência quando algo está ao nosso favor? Jovem, eu sei que não é fácil viver no mundo mundo de hoje, né? Muita tecnologia, muitas coisas na mão, entendeu? Muito conhecimento. Eu sei que se não tiver voltado ao Senhor, infelizmente o inimigo traga fácil. Mas que a gente venha com eu, irmão Kel, somos professores dos adolescentes, mas não estamos acima de você em conhecimento, porque o Senhor, Ele dá dom a quem quer, né? A palavra de Deus fala que o Espírito dá dons para que seja útil. Então, se nós colocarmos no nosso coração que somos professores, somos donos da razão, nós somos soberbos e o Senhor não se orgulha disso. O Senhor usa as pessoas simples para nos repreender. Por isso que Deus é maravilhoso. Ele não só nos castiga, mas Ele nos orienta. Meu filho, não é assim. Abaixa, porque o Senhor, Ele se alegra na humildade, né? Que cada dia mais, jovem, vamos se comunicar. Se tiver uma dúvida sobre a palavra de Deus, a dúvida no que o mundo quer pregar, no que o mundo quer colocar na sua mente, temos aqui, somos da Assembleia de Deus, graças a Deus temos um bom ensinamento, temos escolas de preparação para pregar, conhecimento da palavra de Deus, teologia, pessoas que são capacitadas em instruir, em ordenar, em cada dia mais nos guiar no caminho do Senhor. Estamos aqui dispostos para falar, para conversar, ouvir também, que é o importante, né? E não julgar, mas falar de acordo com a palavra de Deus, porque o meu pensamento e o seu pensamento não, com certeza vão se contradizer, mas se andarmos pela palavra de Deus, se nós instruirmos nosso jovem, nossa casa, e todo aquele que nos buscar diante da palavra de Deus, nós não vamos dar conselho de preceito e sabedoria de homem. Conselhos que mais lá na frente, se usarmos nossos conselhos, as pessoas vão se frustrar. Mas se usarmos a palavra de Deus, essa pessoa vai crescer em graça, em conhecimento, vai se alegrar cada dia mais, falar que há um lugar que pode buscar conforto, alegria, que é na palavra de Deus, sendo cada dia mais zeloso às coisas do Senhor, porque temos que ter um zelo, irmãos. Aqui tudo que tem na palavra de Deus é santo e temos que ter reverência e amor à palavra de Deus. E o Senhor cada dia mais fala que nós temos que buscar graças, em primeiro lugar a graça, que é ser guiado por Deus, e o conhecimento, porque o Senhor nos deu sabedoria, foi para isso, para que a gente não vamos ser ignorante,
Ignorante é o quê? É você não buscar o conhecimento. Não você não conhecer. Não. Ignorância é você não aceitar conhecimento. É diferente de, de você ser, como diz, duro, fechado, que não aceita conselhos, não aceita novo ensinamento, mas ensinamento correto. E muitas pessoas pararam no tempo, né? Não aceita mais orientações e continua, infelizmente, nas suas vidas errada, desagradando ao Senhor. Aqui fala, lembre-se, Deus rejeita um coração segundo o desejo humano. Então, voltando ao casal de Ananias e Safira, o seu intuito era bom, mas infelizmente a sua, como diz, intenção que era má. A palavra de Deus ele fala que antes de receber uma oferta, ele recebe primeiro o ofertante. Então, se meu coração não estiver puro e verdadeiro, eu posso dar uma casa para o irmão. Para mim vai ser louvável. Para mim eu vou ser aplaudido, mas Deus vai rejeitar. Fala o quê? Eu dei por interesse. Mas quando eu me humilho primeiramente diante do Senhor, assim como vemos em Gênesis, né? Quando tem a oferta de Caim e Abel, o Senhor fala que ele não rejeitou a oferta. Ele rejeitou o ofertante, porque tinha maldade, tinha inveja, tinha cobiça, tinha desejo mau. Mas a sua oferta era prazível e pegou a primícia. Assim também Ananias e Safira. Por que não falaram que venderam, portanto, e deram só metade? O Senhor ele não vive de oferta, e sim a sua igreja necessita sim de oferta, necessita sim de ajuda dos irmãos, porque ele diz, trazei o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento. Mantimento é o que? Água, luz, estender a mão, fazer uma cesta básica, pagar uma conta de luz a um irmão que está necessitado. Eu pagar a conta do templo da igreja. O Senhor ele não necessita daquilo, mas é necessário que cumprimos a ordenança do Senhor. Ele fala que o Israel estavam roubando ao Senhor. Aí os israelitas perguntaram, no que roubamos, Senhor? No dízimo e nas ofertas. Então, muitas vezes, a gente negligenciamos esse ato, né? Que somos apegados, infelizmente, a coisas materiais. Somos necessitados dessas coisas. Mas que isso não venha nos contaminar. Que cada dia mais o Senhor venha nos purificar. Sabemos que necessitamos sim, porque estamos ainda nessa terra, dependente do trabalho, do dinheiro. Essa dependência que eu falo não necessariamente tudo, né? Mas como diz, suprir nossas necessidades. Aqui em em Romanos capítulo 1, versículo 18 e o 32, vou ler aqui para os irmãos, que fala, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. E o 19, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. E o versículo 31 ao 32, versículo do 31 ao 32 fala, nécio, infiéis, nos contrato sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecem a justiça de Deus, que são dignos de morte. Os que tais coisas praticam não somente as fazem,
mas também concede aos que fazem. Então, irmãos, que a gente não venha estar praticando ou participando de coisas erradas, né? Assim como Safira, né? Foi orientado pelo seu esposo, mas ela poderia dizer não. Ela poderia dizer que não aceito isso. É errado diante do Senhor. Estamos andando com os apóstolos, vemos o seu testemunho. Por que vamos fazer isso? Por que vamos desagradar a Deus? Mas ela aceitou. Assim, se nós não vigiarmos também, vamos ser iludidos. Porque o mundo, irmãos, o mundo jovem, eles se preparam, eles estudam para confundir aqueles que têm pouco conhecimento. E se você não tiver um conhecimento assim como está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 em diante, se nós não sabermos o que vivemos e o que pregamos, somos iludidos por aqueles que têm o conhecimento, que têm um espírito maligno de engano. Eles enganam e fácil. Tem muito, como diz, muita lábia para iludir. Aqui fala, Cristo também observou estas características entre os fariseus quando os comparou com a viúva que deu tudo o que possuía. Então, não é o que você dá que é importante, é a sua intenção. A sua intenção é que vale. Fala de obediência. Obediência fala o quê? De caráter, né? Como você vai obedecer se você não tem caráter? Aqui no outro título, quem ama, obedece. A quem obedece, adora a Deus. Obedecer nada mais é do que se submeter à vontade de alguém ou estar sob o comando de alguém. Obedecer é uma decisão de obedecer a um ato de amor. E aqui tem uma referência em João, capítulo 14, versículo 15. Vou ler aqui para os irmãos, aqui vou ler do 14 ao 16. Se perdiste alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amaste, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então aqui fala o quê? De conhecimento. Conhecimento a Deus, conhecer seus preceitos, suas ordenanças. E quanto mais conhecemos a Deus, mais o agradamos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais amamos estar na sua presença. Então, o que o mundo ensina, o amor que o mundo ensina não é o que Deus quer para a nossa vida. O mundo ele ensina, infelizmente, um amor que busca interesse, um amor que tira vantagem de alguém que está despreparado. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. E hoje você vê muitas redes sociais, né? As pessoas constrangendo, as pessoas que têm pouca em rede social, você expondo uma família, infelizmente não se deu bem na vida. Irmão, se você tem um coração para ajudar alguém, tanto em dinheiro como algo material, uma cesta básica, que só a sua família saiba, assim, família que esposa, porque ela está em contato direto com a sua vida, faz parte da sua vida,
mas que o mundo não venha não saber o que você fez, para que você não venha receber seu galardão aqui. Assim como vemos aquela passagem do publicano, né? E o fariseu batendo no peito, que fazia isso, fazia aquilo, que orava, que jejuava. Infelizmente, o publicano nem sequer olhava para o céu, porque se sentia envergonhado, um pecador, se sentia que uma pessoa que era dependente do Senhor, porque a sua essência é pecaminosa, são os descendentes, como todos sabem, né, de Adão e Eva, e ali veio o pecado para toda a humanidade. Mas agora temos o privilégio de dizer que somos filhos de Deus, não criatura de Deus, filhos. E o Senhor, cada dia mais, Ele tem agradado daqueles que são filhos obedientes, assim como fala o título da lição. Aqui eu peguei um pouquinho para dar uma leitura que fala sobre obediência, e fala: o melhor que podemos fazer pela nossa vida é amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 e 16: ver que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardaste o mandamento que eu hoje te ordeno de amar ao Senhor teu Deus, de guardar os seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos viverás e te multiplicarás ao Senhor teu Deus e te abençoará na terra em que está entrando para possuir. Que fala da peregrinação do povo no deserto, né? Que se andava de acordo com a vontade de Deus, o Senhor ia se agradar, né? Ia se agradar diante daquele povo obediente. Mas assim como nós conhecemos a palavra de Deus, né? Você vê que o povo, mesmo diante do Senhor, o povo era obstinado a desobedecer a Deus, a buscar coisas que não agradavam a Deus. No dia de hoje não é diferente. Você vê muitos, infelizmente, cristãos não têm um bom testemunho, infelizmente não envergonhando a si mesmo, mas o nome que ele carrega, o nome de Cristo, né? Cristão, infelizmente envergonhando a Deus que mandou seu Filho para morrer por mim e por você. E que fala em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 ao 13, diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ame. Sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que Ele hoje te ordena para o teu bem. Então, tudo que tem na palavra de Deus, irmãos, é um manual. Jovens, lê a palavra de Deus, não lê só para dizer que leu a Bíblia toda, não, mas lê com entendimento. Se aprofunde cada dia mais, lê a palavra de Deus como fosse um alimento na sua vida. Como é, não? É um alimento espiritual, é um alimento físico, porque quando o espírito está alimentado, a sua face é resplandecente, o seu sorriso é mais sincero, as suas palavras são de agrado ao ouvido daqueles que não conhecem o Senhor. E quando lemos mais a palavra de Deus, nós temos um testemunho maravilhoso diante desse mundo que está cada dia mais conturbado, pervertendo as coisas, os costumes. E aqui fala também em Romanos capítulo 5 e versículo 20, fala: como é que a lei, a graça e a obediência está
inteira interligadas. A Bíblia diz em Romanos: sobreveio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Em Romanos 3:20 diz que ninguém será justificado diante dele, Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, porquanto compreende-se que a lei é um reflexo do caráter divino, do seu amor e justiça. A lei não salva, mas nos revela nossas condições de pecadores, ou seja, nos mostra que estamos perdidos e que necessitamos de um Salvador. A graça de Cristo foi manifesta a todos os homens, porque Cristo morreu por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqui fala de obediência, né? A partir do momento que o Senhor Jesus morreu por mim, morreu por você, Ele nos deu o direito de levantarmos a mão para o céu e dizer: Senhor, eu te aceito o seu sacrifício pelos meus pecados que o Senhor morreu na cruz. Aqui também fala em João 3,16, que todo mundo conhece, né? Que o Senhor amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito, né? Então aqui fala de obediência, fala de caráter, então fala do amor fraternal. E também, irmãos, outro assunto muito importante, para que não tome muito tempo, né? Fala de adoração. Será o que nós estamos fazendo? Será o que estamos pensando o Senhor está sendo adorado? No meu e no seu sacrifício? No meu e nas suas palavras? Será o que nós estamos fazendo no dia de hoje? Está adorando ao Senhor Jesus? Está honrando o seu nome? Estamos levando o seu nome com integridade? Aqui também encontra, irmãos, sobre adoração. Peguei um título sobre Daniel, né? Um homem que tinha seu tempo para Deus, né? A gente conhece o livro de Daniel, né? E ali a gente vê que Daniel constantemente buscava ao Senhor. Em Daniel capítulo 3, primeiro eu vou ler Atos 19, porque temos que conhecer ao Senhor, né? Temos que ter intimidade, porque senão nós vamos ser cada dia mais envergonhados diante de espírito maligno, né? Atos 19, do 13 ao 15, que fala assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos, porque a quem Paulo prega. Os que faziam isto, ora, eram 7 filhos de Cefa, judeus principais do sacerdote. Respondeu, porém, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então aqui fala de intimidade com o Senhor, né? Será que estamos tirando nosso tempo para buscar ao Senhor em oração? Buscar o Senhor em cada dia mais nas nossas práticas, buscando o Senhor cada dia mais em louvor, na adoração, em todo momento. Não precisamos estar gritando, mas em nosso pensamento cada dia mais está voltado ao Senhor, orando em pensamento todo o tempo, louvando ao Senhor no nosso trabalho, cada dia mais
dedicando a palavra de Deus, sabendo responder com amor, lógico, com amor, porque o Senhor, Ele é amor, né? Assim como Pedro e Tiago, quando iam em uma tal cidade, né? E esse povo, acho que foi, se eu não me engano, os samaritanos, não aceitaram a entrada de Jesus, e Pedro fala: Senhor, o Senhor quer que a gente faça que nem Elias? Oramos para que desça fogo do céu e consuma esse povo? O Senhor falou: Pedro, eu não vim matar. Você não conhece o que eu tenho te ensinado, que é amar. E muitos, infelizmente, quer que muitos aceitem Jesus de qualquer jeito, a força, não. A aceitação a Cristo, a obediência a Cristo. Se fala o quê? Livre-arbítrio. Temos que tomar nossas próprias decisões diante do Senhor. Não por obrigação, não por dificuldade. Muitas vezes buscamos ao Senhor em tempos difíceis. E na bonança, será que estamos buscando ao Senhor também? Para não alongar muito, vou ler aqui em Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e orou, e havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqui fala que não foi só nesse decreto, né, que o rei Dário, né, decretou que durante 3 meses, né, instruído pelos homens malignos, né, durante 30 dias, não poderia adorar, nem exaltar, nem se ajoelhar, nem diante de homens, nem diante de estátua, a não ser o próprio rei. E Daniel, mesmo sabendo que sua vida estava em jogo, ele não abriu mão do seu costume diário, né? Não costumes automático, não, mas a prática com amor que ele fazia, né? Todos os dias, diante da presença do Senhor. E também Daniel capítulo 10, versículo 12, é um assunto também muito bom. Capítulo 12, vou ler o 11 ao 13. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a conhecer, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então aqui fala de intimidade, né? Desde o princípio da sua vida, né? Não foi naquele momento, né, de angústia. Ele fala desde o princípio que colocaste para entender as coisas de Deus. Deus se agradou de Daniel. Assim também não é diferente da nossa vida, né? Que Deus cada dia mais venha se agradar da nossa vontade, permissão de adorar o Senhor. Nós temos que ter vontade e amor para fazer isso. Irmãos, para que a gente venha entrar na conclusão, né? Aqui fala, guardai o coração. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, cada dia mais vamos guardar a palavra de Deus, dia e noite. Vamos guardar naquele momento que vamos passar em uma tribulação. E no nosso coração a palavra de Deus está, né? Que fala,
em Salmo 119, versículo 11. Fala para guardar a palavra de Deus no nosso coração. No momento de tribulação, no momento de angústia, vamos guardar a palavra de Deus, porque naquele momento, naquele dia, vamos lembrar que o Senhor, Ele é nosso remidor, né? Ele é nosso Salvador, nosso libertador das nossas aflições, porque aflições todos nós passaremos. Por isso que a palavra de Deus fala que a gente tem que cada dia mais ter azeite, né? Ter reserva, ter cada dia mais um intuito de obediência e oração nos momentos difíceis. Irmãos, cada dia mais vamos ser obedientes ao Senhor, porque Ele se agrada daquele que é obediente. E aqui em Salmo 119, versículo 12, fala: Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Versículo 13: Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Então aqui, cada dia mais a gente tem que agradecer ao Senhor pelos livramentos que Ele tem nos dado. Irmãos, cada dia mais vamos buscar verdadeiramente ao Senhor. Aqui fala em Colossenses capítulo 3, versículo 22, fala assim. Vamos ler na palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Vós, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizeste, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então que nós não vamos viver de aparência. Tudo que vamos fazer com amor, né? Porque sabemos que é para o Senhor. O que fazemos não para agradar o homem, não para querer algo em troca, mas para saber que o Senhor está nos vigiando todos os momentos da nossa vida. Irmão, eu agradeço a Deus por esse tempo que o Senhor tem nos dado, né? Como hoje é o assunto, né? Live, né? De levar a sua casa, na minha casa, a palavra de Deus, e que o Senhor tenha tocado no seu coração e que essa palavra tenha achado guarita na sua vida. Que vamos meditar cada dia mais na palavra de Deus, que nós não vamos ser que nem os fariseus, guardando preceitos, guardando tradições, mas que vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Isso o Senhor Ele se agrada. E se nós formos guiados pelo Espírito Santo, estamos agradando ao próprio Deus, né? E a próxima lição, né, que é o irmão Kel, um homem de Deus abençoado, um homem que cada dia mais que a gente vê ele, tem um bom testemunho, ele vai dar essa lição, né? Lição 4 fala o título: Eu devo ser assim? Então, com certeza, Deus vai usar ele grandemente, né? Como tem usado, né? Não só nesse momento, mas em toda a vida que ele venha estar sendo usado por Deus. Amém, irmãos? Deus continue abençoando, que eu venha ter trazido alguma ajuda para você nessa aula, e que eu venha cada dia mais ser dependente de Deus. E também necessito das vossas orações. Continue orando pelo meu lar, pela minha família, pela minha vida, que aqui também eu estou orando pela vida de cada um. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar?
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, Senhor Jesus, que o Senhor tem me concedido, Senhor. Que esse ensino, Senhor, essa palavra, Pai, que foi pregada, Senhor, venha, Pai, de encontro a cada coração, Senhor, oprimido, abatido. Senhor, que o Senhor venha, Pai, ir, Pai, em cada situação de acordo com a Tua vontade, Senhor Jesus. Repreenda, Senhor, essa pandemia, Senhor, para que a gente vamos, Senhor, estar logo mais, Senhor, tudo reunido, Senhor, em um só propósito, Senhor, que é te adorar, buscar, Pai, verdadeiramente a Tua presença. Senhor, venha dar sabedoria aos governantes, Senhor, para que venha ter coerência, Senhor Jesus, não só pensando em si próprio. Senhor, abençoa a vida dos nossos líderes, Senhor, do nosso líder da nossa igreja, Senhor Jesus, cada pastor, Senhor Jesus, pastor Zé Honório, pastor, Pai, Miro, Senhor, venha para abençoar pastor Alessandro e todos, Senhor Jesus. Pai, cada família, Senhor, que a palavra de Deus venha estar cada dia mais viva e eficaz no coração de cada um. Senhor, guarda, Senhor, o teu povo, Senhor, guarda, Senhor, o teu povo. Abra os olhos, Senhor, desse povo, Senhor Jesus, para que cada dia mais venha buscar o Senhor, Pai, não só nas aflições, mas também na abundância. Senhor, assim eu te peço, Pai, te agradeço, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém.